Olá, está começando mais um Papo.com. No programa de hoje falaremos sobre vida saudável e os mitos do vegetarianismo. Para explicar os assuntos, temos a presença da nutricionista especializada em alimentação vegetariana, a doutora Paula Gadin. Muito obrigado, Paula. Para começar nosso programa, a repórter Juliana Lourenço foi ao Parque do Ibirapuera conversar com Misael Trindade, que mudou seus hábitos para ter uma vida mais saudável. É com você, Juliana. Oi, Victoria, oi, Paula e oi para todo mundo que acompanha o Papo.com. Hoje eu vim aqui no Parque do Ibirapuera conversar com a galera sobre vida saudável. Muitas pessoas acham que para ter hábitos saudáveis é necessário viver nas academias. Não é o que pensa o Misael, que vai contar um pouquinho para a gente sobre o modo de vida dele. Oi, Misael, há quanto tempo você mudou os seus hábitos e por quê? Aproximadamente 3 anos eu comecei a mudar meus hábitos, a fazer caminhada, mudar a questão da alimentação, e isso tem proporcionado uma melhor qualidade de vida em todos os sentidos. E quais as mudanças significativas que você destacaria? Mudança na disposição, no humor, na disposição para o trabalho e também na qualidade da saúde. Eu tinha muitas dores nas pernas, no corpo, e a partir do momento que eu deixei de tomar refrigerante, já há quase 3 anos, essas dores desapareceram do meu corpo. E qual o recado que você deixaria para as pessoas que querem mudar os seus hábitos, mas não sabem como começar? Mudar hábitos não é fácil, mas é necessário. Então comece mudando hábitos, por exemplo, a deixar andar mais de carro, talvez fazer pequenas caminhadas a pé, ou ir no parque uma vez por semana e mudar hábitos também na sua alimentação. E com certeza isso vai proporcionar uma melhor qualidade de vida que vai interferir em todas as áreas da sua vida. Muito obrigada, Misael. Voltamos aos estúdios. Como vimos na reportagem, nunca é tarde para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Basta a gente querer e se dedicar. Paula, houve um aumento na procura de nutricionistas? As pessoas de hoje, elas buscam mais ter uma alimentação saudável, regrada, do que as de antigamente? Eu acredito que sim. Acho que o que a gente tem observado é que o brasileiro ele sempre foi muito preocupado com aparência, com saúde, mas eu acho que com as mídias sociais, com maior acesso à informação, as pessoas estão vendo que a alimentação e a atividade física são bases que elas precisam ter para ter esse estilo de vida melhor. Então eu tenho notado assim, uma procura maior por esse profissional que é capaz de poder falar de alimentação com propriedade. Então sim, eu tenho notado bastante. Ok. Quais são as armadilhas alimentares mais comuns? Que dica você daria para as pessoas ficarem longe, assim, não cometerem esses erros? Eu acho que a pior armadilha é a falta de organização, né? A pessoa não pensar na alimentação ao longo do dia, onde ela está indo almoçar, se ela vai ficar o dia inteiro fora, o que ela tem de programação para isso. Ficar sem comer. Exatamente, ficar nos lanches intermediários não ter nada e às vezes comer qualquer coisa na rua. Então essa falta de programação é um dos maiores erros. Até se ela tivesse essa opção junto com ela faria boas escolhas. Mas como ela não se programa, isso acaba sendo um erro. Então eu acho que a primeira coisa é essa questão da organização. Tá, e comer de 3 em 3 horas realmente faz bem para a saúde ou é um mito? A gente só deve comer quando a gente tem fome? Não, é uma verdade, tem várias linhas de raciocínio dentro da nutrição, mas eu sou daquelas que defende a questão da alimentação de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas, justamente porque a gente tem uma liberação hormonal nesse período, né? É normal para o nosso corpo ter uma queda de glicemia após 3 horas de se alimentar, então quando a gente repõe isso, a gente faz até escolhas melhores. Se a gente tem poucas refeições no dia, é muito mais difícil de ter seletividade, então muitas horas sem comer, você acaba optando por alimentos que você não gostaria e Verdade. Mesmo nas quantidades. Então, eu acho que essa alimentação mais fracionada te dá mais saciedade, te faz escolher melhores alimentos e acaba fazendo que a manutenção da saúde seja mais fácil. Ok. E uma pergunta, na mídia, muito se fala sobre perder peso, alcançar um padrão de beleza ideal, mas fala muito pouco sobre as pessoas que querem ganhar peso, ou porque elas têm restrições alimentares. Então, assim, elas querem ganhar massa magra, mas elas têm dificuldade. O que é mais fácil, perder ou ganhar peso de forma saudável?
Isso até eu brinco bastante porque as pessoas acham que é muito simples, né, ganhar peso. E quem tem um biotipo mais magro sabe que isso não é verdade e que talvez seja até mais difícil, porque isso envolve não só o aspecto da alimentação, mas o tipo de atividade física que a pessoa faz, a relação hormonal, como que tá os hormônios dela, se isso está adequado ou não para ela conseguir ganhar essa massa muscular. Então eu acho que dentre os dois padrões que eu observo dentro do consultório, eu acho que o ganhar massa muscular, ganhar peso, sim, é um pouco mais difícil do que perder peso. Dentre as variáveis maiores, assim, mas é óbvio que as duas situações requerem muita persistência, cuidado, enfim, para conseguir esses dois resultados. Tá, e olha, que dica você poderia dar para as pessoas que são super ocupadas e querem ter uma vida saudável? Para pessoas ocupadas, de novo, acho que a gente volta na questão da organização. Eu acho que primeiro procurar uma pessoa que possa dar uma orientação, às vezes a gente juntas consegue ver como que no dia a dia da pessoa aquilo vai funcionar melhor. Às vezes ela está fazendo academia num horário que ela acaba pulando vários dias. Eu estou escolhendo 6 horas depois que eu saio do trabalho, só que você sai exausta. Então, talvez esse não seja o melhor horário para você. Então, junto com o nutricionista, você vai organizar melhor o seu dia para ver como isso funciona. E na alimentação, buscar locais, restaurantes ou ambientes que te façam fazer escolhas melhores. Eu acho que isso é ótimo. Obrigada. Papo.com vai para um breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o nosso programa, com a presença da nutricionista especializada em alimentação vegetariana, doutora Paula Gadin. No primeiro bloco, falamos sobre a importância de ter uma vida saudável para se viver bem. Agora vamos conversar um pouco mais sobre os mitos do vegetarianismo e entender um pouco mais sobre esse universo que ganha cada vez mais adeptos. Segundo uma pesquisa do Ibope, cerca de 15,2 milhões de brasileiros são vegetarianos, o que corresponde a 9% da população. Paula, para iniciar essa nossa discussão, eu gostaria de saber a principal diferença entre vegetariano, vegano, ovo-lacto-vegetariano, para explicar para o público. Certo. Bom, o vegetariano ele exclui, de forma geral, todos os tipos de carne. Inclui isso carne de vaca, porco, peixes e por aí vai. E aí existe uma classificação para aqueles que ainda consomem os derivados. Então, a gente chama de ovo-lacto-vegetariano, a pessoa que exclui todos os tipos de carne, mas mantém ovos e laticínios. E a pessoa vegetariana estrita, ou vegana, ou vegetariano puro, aí tem vários nomes, para aquela que também, além das carnes, exclui esses derivados de animais, como os ovos e os laticínios. E, às vezes também o mel, né? Então, tudo que são produtos animais ou que advém de animais, a pessoa exclui da alimentação. O vegetariano, por muitas vezes, ele acaba perdendo nutrientes importantes que tem, por exemplo, na proteína da carne. A vitamina ajuda como um suporte à alimentação? Às vezes é um pouquinho também de mito, de achar que só porque você tem a carne no cardápio você vai conseguir atingir tudo que você precisa. Então, você pega deficiências nutricionais de vitaminas e minerais em vegetarianos e não vegetarianos. Então, o grande passo, primeiramente, é olhar a alimentação como um todo e não o fato só da pessoa excluir a carne. Então, se a gente vê que a pessoa tem sintomas e também, através dos exames bioquímicos, a gente vê que ela tem deficiências, aí sim, a suplementação pode ser um aliado para tentar regularizar essa questão até a gente ir arrumando a alimentação. Aproveitando essa nossa conversa sobre alimentação, a nossa equipe foi até uma feira orgânica aqui em São Paulo, pertinho do Parque de Ibirapuera, e algumas pessoas deixaram algumas dúvidas para a doutora Paula. Então, eu queria saber se é mito ou verdade essa história de bater os alimentos na centrífuga, se ele perde realmente as fibras e os nutrientes quando a gente faz o suco. Para quem tem uma dieta crudívora, o feijão de corda pode ser comido cru ou ele tem que ser cozido mesmo, por ser uma leguminosa? Então, a primeira pergunta foi a da centrífuga, né? Então, quando você usa a centrífuga, você realmente está deixando de lado as fibras, porque até dá para ver, né, visualmente que quando você usa a centrífuga ela fica de lado. Então, você vai ter outros benefícios que não as fibras quando você faz o suco de centrífuga. Por isso que eu falo que é bom a gente tentar variar. Fazer no liquidificador sem coar de vez em quando, usar a centrífuga de vez em quando, porque como ela está sem fibras, também a absorção é mais rápida.
Então, se você está pensando em uma absorção mais rápida, porque você vai fazer atividade física logo depois, alguma coisa assim, é interessante esse tipo de opção. Agora, se você quer aproveitar mais as fibras na sua alimentação, porque você quer aumentar o aporte de fibras, aí sim vale a pena não usar a centrífuga, usar o liquidificador e acabar não coando. A segunda pergunta foi em relação à alimentação crua. Na alimentação crua, acaba não entrando as leguminosas dessa forma cozida, porque você acaba usando uma temperatura acima de 50 graus. Então, na alimentação crudívora, qualquer leguminosa só pode ser usada germinada. Aí o processo de germinação, a pessoa pode fazer em casa, pode comprar já pronto, mas só germinado. Então, você não usa cozido e muito menos cru, porque aí a leguminosa crua, ela tem um potencial, vamos dizer assim, que acaba dificultando a absorção de vários nutrientes, então não pode comer leguminosa crua, então só germinado. Tá, e voltando um pouco sobre nossa conversa sobre o vegetarianismo, é possível ser vegetariano desde bebê ou isso prejudica o crescimento? É possível sim, é possível você... A gente tem um consenso desde da década de 90 pela sociedade, a Associação Dietética Americana, eles vão produzindo a cada tempo uma espécie de um estatuto em relação a isso, né? Um periódico que fala sobre alimentação vegetariana. Então faz muito tempo já que eles dizem que uma alimentação vegetariana ou vegana bem planejada, ela serve como um suporte nutricional adequado para qualquer fase da vida, desde a lactação, de uma gestante, até um idoso, um atleta. Então, realmente ela pode ser, mas de novo a gente volta, sendo vegetariana, mas cuidando de todos os pontos da alimentação, sendo saudável. Sim, e outra coisa, nem todo vegetariano ele curte tofu, soja, essas coisas assim. Então, que vegetais ou alimentos são legais para os vegetarianos? Eu não sei também em que momento que se acreditou que o vegetariano tem que comer soja. Isso, né, na verdade, também deixa de ser um mito, né? Na verdade, ela acabou entrando muito mais por uma questão culinária. Porque se você fizer qualquer coisa com ela, principalmente a proteína texturizada de soja, que não é das opções melhores, você vê que culinariamente ela serve em qualquer espaço, em qualquer tipo de... Ela fica parecida. Então, para as pessoas que estão em transição, às vezes elas acabam utilizando muito. Mas não é uma verdade. O vegetariano não tem que comer fontes de soja. Ele tem que incluir todos os grupos alimentares, os cereais, as leguminosas, que vão entrar todos os tipos de feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, vai entrar as frutas, os vegetais, os legumes, as sementes, as oleaginosas, que são todas as castanhas, as nozes, por aí vai. Então, quando ele tem uma alimentação bem variada dentro de todos esses grupos, ele tem o que ele precisa. Ok, e para a última pergunta, os homens ainda realmente são uma minoria no mundo vegetariano? Porque parece que para eles é mais difícil de comer carne, assim. A gente, por incrível que pareça, isso tá mudando, mas a gente ainda vive numa sociedade um pouco machista. E o comer carne aqui no Brasil ainda está muito relacionado com uma questão de masculinidade. Então é muito difícil do homem, às vezes, conseguir separar esse lado, eu não como mais carne, então eu estou mais sensível, eu penso nos animais, ou eu penso na minha saúde. Isso, de forma geral, ainda é um tabu dentro da sociedade. Então o homem, ele demora um pouco mais, os amigos brincam mais, ele tem que passar por diversas situações que às vezes ele não está afim de passar. Então eu acho que ainda é um problema cultural, mas que está mudando com o tempo, sim. As pessoas estão se abrindo mais, estão querendo entender muito mais o que tem no prato dela, de onde está vindo, como está sendo feito, por aí vai. Ok. Bom, cada vez mais as pessoas saem em busca de alternativas para ter uma vida saudável, mesmo em meio à correria de São Paulo. No programa de hoje, nós aprendemos que tendo uma alimentação regrada e saudável, todos podemos ter uma boa vida. Também desmistificamos algumas questões sobre o vegetarianismo e aprendemos outras questões sobre esse assunto. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da nutricionista doutora Paula. Muito obrigada, Paula. Obrigada a vocês. O nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela audiência. O Papo.com fica por aqui. Obrigada.